Muito boa noite para você que está assistindo a TV Araguaia. Nós estamos começando mais um Sardinha Cast. E hoje comigo aqui de forma online da bancada, nós estamos com ele, Abner Tofanelli, direto de São José do Rio Preto. Abner tem 22 anos, já foi candidato a vereador na sua cidade e nas últimas eleições se candidatou a deputado federal. Boa noite, Abner, tudo bem? Boa noite, meu querido. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Agradeço, Abner, por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no nosso programa. E eu já vou abrir o programa te fazendo essa pergunta, né? O Abner na política. Como que o Abner entrou na política? A oportunidade que eu tive, né, de ter contato com a política, eu acho que é como todo jovem tem, que é no período eleitoral, né? Eu morava num bairro de periferia e quando chegava na época das campanhas, né, os políticos iam todos lá para o bairro, faziam carreatas, entregavam aqueles materiais. E desde então eu comecei a acompanhar, eu colecionava santinho dos candidatos, né? A gente tinha uma cultura lá na minha infância que a gente colecionava santinhos na época da eleição. E aí, quanto mais santinhos você tivesse, mais, assim, como que a gente pode dizer, mais forte a gente ficava nessa brincadeira. Então a gente colecionava muito santinho. E aí chegava depois da eleição, eu ficava com aquelas caixas e caixas de santinho em casa, e eu gostava de separar de candidato por candidato, e eu ficava lendo enquanto eu separava. E aí nessa brincadeira eu ficava olhando e falava, caramba, que ideia legal esse cara teve. Quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. Então foi dessa forma que eu comecei a me aproximar da política. Não via a hora de chegar no período eleitoral para a gente brincar com os santinhos. E quando eu cheguei no ensino médio, eu tive a oportunidade de participar de um programa da Câmara dos Deputados que se chama Parlamento Jovem Brasileiro. Esse programa seleciona 78 jovens de todo o país para serem deputados federais jovens e aí vivenciar na prática a rotina de um deputado federal. E aí eu acabei sendo selecionado em 2015, sem assim saber nada, absolutamente nada de política, tinha 15 anos, e de repente eu fui parar, foi minha primeira viagem de avião, foi aquele um momento de descoberta ali. E aí, de repente, fui parar no centro do poder do país. E aí foi onde eu comecei a entender um pouco mais de como funciona a política, mas principalmente como funciona o processo legislativo. De ver ali os deputados, os senadores, pessoas que eu só via pela televisão. E ali, principalmente, os deputados que ficavam brigando nas redes sociais, lá dentro da Câmara, conversando, articulando os projetos, tomando cafezinho junto. Eu comecei a pensar, falei, caramba, a política ela é muito mais do que essa briga que a gente vê aí no dia a dia. E poder ter vivenciado na prática a rotina de um deputado federal foi muito importante. Para você ser selecionado no Parlamento Jovem, você precisa propor um projeto de lei, né? Então, naquela época, eu entrei numa pesquisa muito grande. Meu projeto de lei, que me levou a ser deputado federal jovem, ele cria o Exame Nacional do Ensino Médio seriado. Por que eu propus esse projeto? Na época eu era vestibulando, eu estava prestando vestibular e eu decidi que eu queria fazer medicina no meu último ano do ensino médio. E quando eu tomo essa decisão, eu começo a pensar que eu já estava atrasado em relação aos meus amigos das escolas particulares, porque eu via lá a moçada fazendo 3, 4, 5 redações por semana, aulas aos sábados, aula em período integral. E quando eu tomo aquela decisão, eu falo, caramba, eu acho que já não dá mais tempo de eu disputar de igual para igual com essa moçada. Mas eu pensei, poxa, se eu tivesse tido essa consciência desde o meu primeiro ano do ensino médio, talvez eu teria tido uma postura diferente. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e eu vi que existem algumas universidades que fazem o vestibular seriado, em que o aluno faz uma prova no primeiro ano do ensino médio, uma prova no segundo e uma prova no terceiro, e depois tem uma média dessas 3 notas. E eu falei, poxa, a gente já tem o Enem, por que não a gente criar um Enem seriado, em que o aluno pode fazer essas provas, em vez de fazer como treineiro, ele já faz valendo, né? Uma forma de você incentivar o aluno desde o primeiro ano do ensino médio a se dedicar para a universidade, a pensar mais nisso e não fazer acontecer o que aconteceu comigo e com vários amigos meus da mesma turma, que era chegar lá no último ano da escola,
decidi fazer uma faculdade e ser automaticamente desestimulado por pensar que já está atrasado, que não dá mais tempo. Então eu fiz esse projeto de lei, me levou para Brasília e foi lá onde eu tive esse contato muito próximo, né, com a política brasileira. E aí a partir daí, eu costumo dizer, quando você é beliscado pelo mosquitinho da política, não tem como você parar de gostar, não tem como você parar de acompanhar. E foi a partir daí onde eu comecei a me interessar mais pela política. Mas nunca tinha passado pela minha cabeça um dia que eu iria disputar um cargo eleitoral. Na época eu tinha 15 para 16 anos. Mas com o tempo, né, e com a minha atividade como artista de rua, eu comecei a me aproximar muito da população e eu comecei a ver que, por que não? Né? Por que não um jovem disputar um cargo eletivo? E foi aí onde que foi a minha inserção política. Muito bem. Abner, já te acompanho há algum tempo, né? Não é uma novidade o seu nome já aparecer, principalmente para mim, né, que analisa há algum tempo já a política dos estados, a política a nível nacional, e foi justamente por isso que te convidei para estar aqui no programa, para a gente estar abrindo essa série com políticos que são considerados, né, uma promessa, né, para a política brasileira, né, pessoas jovens que têm um potencial político muito grande. Você me surpreendeu, principalmente na eleição de 2020, porque você tirou mais de 3 mil votos, né, e ficou aí na 10ª colocação como vereador. Só não foi eleito, infelizmente, por causa da tua legenda, que é o PDT. Né? O que você aprendeu, Abner, principalmente nessas últimas 2 eleições que você disputou, e o que as pessoas hoje elas podem olhar assim para você e podem depositar o voto em você? Bom, a eleição de 2020 foi um aprendizado muito grande para mim, né? Primeiro porque eu era muito jovem, nunca tinha disputado uma eleição e fui ali com a cara e com a coragem, sem padrinho político, sem ter família na política, sem ter recursos. Fui mesmo com o incentivo e a ajuda de voluntários jovens que viram na minha candidatura uma representatividade que não existe aqui no nosso município e que encorparam ela. Então isso foi um vetor ali muito motivador para que eu fosse adiante com esse projeto. O fato de não ter sido eleito, de ter ganhado mas não levado, me deixou bastante frustrado, mas ao mesmo tempo me deixou bastante motivado, porque foi ali uma situação que eu não fui eleito por conta de algum trambique, de algum problema com a justiça, mas simplesmente por conta do sistema atual que a gente tem hoje, né? Que facilita para os partidos grandes, facilita para os partidos que têm mais recursos, para os candidatos que são amigos dos donos dos partidos. E eu vivi isso na pele, né? Como que funciona o sistema. E isso foi um aprendizado muito grande, né? E a confiança que a população depositou me deixou muito motivado, não só por conta do mandato, mas ver que tem uma lacuna muito grande a ser preenchida pela falta de representatividade de jovens hoje, de artistas, de pessoas que valorizam a diversidade. E isso me deu uma motivação para continuar atuando mesmo sem mandato. E a partir daí surgiu a eleição de 2022, que foi uma eleição muito difícil, uma eleição muito polarizada, um momento muito complicado para o nosso país, e que eu tive a certeza de que eu não podia ficar parado diante daquele cenário. E aí foi quando eu me lancei candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, um dos mais jovens a disputar. E a gente, mesmo enfrentando uma campanha muito difícil, muito polarizada, levando a mensagem de paz, a mensagem de esperança, a mensagem da juventude, chamando a atenção da população de que é preciso dar atenção para os nossos jovens hoje, porque daqui 10, 20, 30 anos, esses políticos que atualmente estão lá, que não se preocupam com as pautas de juventude, não estarão mais lá. E se a gente não for atrás de ter o protagonismo para colocar as nossas pautas em discussão, ninguém vai colocar, muito menos os políticos que estão lá há décadas e décadas e até hoje não fizeram nada pela juventude. Então a candidatura a deputado federal
foi uma experiência também muito boa. Eu sabia da dificuldade de conseguir vencer essa eleição, porque tamanho do estado de São Paulo e uma campanha de deputado federal, ela é muito grande, exige muitos recursos, mas mesmo assim a gente conquistou 13.215 votos. Foi praticamente 10 mil votos a mais do que a minha primeira eleição que eu disputei há cerca de 2 anos. Então isso me deixou extremamente motivado e a gente continua esse trabalho. Hoje eu sou o presidente de partido mais jovem da minha cidade. Nunca a gente teve um partido que deu essa oportunidade para um jovem. E a gente vem conquistando espaço de pouco em pouco, enfrentando um sistema que é muito complicado e que os políticos tradicionais já têm muita experiência em se eleger dentro desse sistema. E mesmo não conquistando o mandato, a gente, através da militância, a gente conseguiu várias conquistas aqui na nossa política local. Eu falo mesmo pela minha área, né? Eu comecei aqui em São José do Rio Preto como artista de rua com 16 anos de idade. Eu botava o meu terninho, ia lá pro calçadão num sol de 33 graus e fazia o meu trabalho como artista, e a população começou a reconhecer esse trabalho. Mas na época a gente não tinha nenhuma lei que amparasse os artistas de rua, porque além de mim existem vários outros artistas de vários outros segmentos além da música, né? E a gente sempre tinha problema com a fiscalização, que humilhava os artistas lá no centro, dizia que ia prender instrumento, que iam dar multa, que não podia, que tinha que ter autorização da prefeitura. E mesmo sem mandato, a gente procurou a Câmara dos Vereadores, fizemos um abaixo-assinado, eu propus um projeto de lei, um vereador se sensibilizou, ele colocou esse projeto no nome dele e a gente conseguiu aprovar esse projeto mesmo sem um mandato, né? Então isso já foi uma vitória que mostra para a população que a luta vale a pena, né? Recentemente, há cerca de 1 ano e meio atrás, eu tive um problema com a fiscal da prefeitura que não sabia da existência dessa lei e que chegou lá para me tirar do calçadão, para me multar, pedindo meus documentos, sendo super rude, arrogante na frente das pessoas que estavam me assistindo a tocar, e ela não sabia da existência dessa lei. E ali ela pedia meu CPF, dizia que eu precisava de uma autorização da prefeitura, que eles iam prender meu instrumento. E se não existisse essa lei, eu não sei o que aconteceria. Então a gente teve aí uma conquista que não serviu só para mim, mas que se a gente não tivesse encampado ela, ido atrás e conquistado, a gente teria um retrocesso hoje. Hoje, no centro da cidade, essa lei trouxe muitos benefícios, porque vários artistas que são locais, que não sabiam da existência dessa lei, começaram a se apresentar no calçadão depois dessa lei, e isso foi uma via de mão dupla, porque você fomenta o comércio, as pessoas que frequentam o calçadão gostam de ver artistas ali, é uma atração a mais, as pessoas filmam, mostram a fachada do comércio, os comerciantes gostam. Então foi ali um exemplo que a gente teve, que mesmo sem mandato a gente consegue resultados políticos, né? E isso foi um exemplo só. A gente teve inúmeras outras lutas aqui em relação a transporte coletivo, durante a pandemia, em relação a problemas da cidade mesmo, como questão de vagas em creches, buracos nas ruas, UPAs, hospitais superlotados, que a gente passou ali, como que eu posso dizer? Eu comecei a sentir que a população estava vendo uma voz, né? Isso com as ferramentas que a gente sempre teve à disposição, que é a rede social e o contato direto com a população. Nada mais além disso. A gente vai chamar um intervalo agora, daqui a 3 minutinhos mais ou menos a gente retorna, tá? A gente vai agora para o intervalo da TV Araguaia, daqui a pouco a gente volta com Sardinha Cash, e hoje aqui na bancada, de forma online, diretamente de São José do Rio Preto, a gente está com ele, Abner Tofanelli. Até daqui a pouquinho. Conheça
Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Aumente os resultados da sua fazenda com o uso de tecnologias inovadoras nos controles financeiros, na produtividade e na lucratividade. Desenvolvemos soluções de gestão para o agronegócio para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Na Agro 365, sua fazenda está na palma de sua mão. O produtor poderá gerenciar quantas fazendas quiser em um só sistema. Crescimento e a melhoria da performance de suas propriedades. Somos o seu parceiro para aumentar a eficiência nos investimentos rurais. Agro 365, soluções para o campo. Bom, voltamos. Eu estava até te perguntando sobre isso, Abner, sobre a questão do seu posicionamento em relação, né, ao seu passado, né, em relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que mudou de lá para cá? O que mudou no Abner de lá para cá? Por que ele deixou de apoiar o bolsonarismo para estar hoje, por exemplo, dentro do PDT? Bom, como eu te disse, eu iniciei a minha vida política. O primeiro contato que eu tive direto com a política foi através do Parlamento Jovem Brasileiro como deputado federal jovem, né, onde a gente simula as atividades de um parlamentar lá em Brasília. E na época eu era muito jovem, eu tinha 15 anos, eu nunca tinha nem viajado de avião, não entendia nada de política, não sabia de ideologia nem nada, mas eu assistia o que a maioria das pessoas assistia, aqueles vídeos de internet bem editados, onde o Bolsonaro tinha as respostas todas na ponta da língua. Você via aquilo lá, você falava, caramba, esse cara tem posicionamento, ele tem postura. E eu não entendia nada, eu sempre fui criado numa família cristã, né, conservadora, e quando eu chego em Brasília, que eu vejo aqueles deputados celebridades que eu só via pela televisão, eu saí tirando foto com todo mundo, né, e um desses deputados foi o Bolsonaro. Passou essa minha experiência, isso foi ali em 2015, estava começando as discussões em relação ao impeachment da presidenta Dilma. E aí, depois dessa experiência, eu começo a acompanhar mais a política, né? E com o tempo eu fui percebendo que aqueles posicionamentos do Bolsonaro, que quando eu era mais jovem, eu assistia e ficava, caramba, esse cara tem tudo na ponta da língua, ele tem a solução para resolver todos os problemas do Brasil. Eu comecei a perceber que não, que aquilo ali era uma ilusão, que não condizia com a realidade que eu vivenciava. E até o que ele pregava era contra a minha própria existência. Como uma pessoa, como um jovem bissexual, eu comecei a ver que não era tudo aquilo que eu tinha, que tinha sido colocado na minha cabeça, né? Na escola eu nunca tinha tido uma aula sobre política, nem nada do tipo. O único contato que eu tinha era através das redes sociais. E nas redes sociais eu só tinha acesso a vídeos muito bem editados, enfim. E aí, conforme foi passando, ali acontece o impeachment da presidente Dilma, o Bolsonaro começa a se colocar como um candidato a presidente, e eu tive contato com ele lá em Brasília, né? Eu fui no gabinete dele, junto com mais outros deputados jovens, a gente conversou, e depois que passa essa experiência, eu começo a estudar mais sobre a política, e aí eu começo a ver que, de fato, o que ele falava e representava não ia de acordo com o que eu vivenciava, né? E aí eu comecei a ver que, poxa, o que ele está atacando ali me atinge. O que ele está falando ali
não é muito bem o que eu penso, né? E aí foi onde eu vi que ele não me representava. E eu não tive vergonha nenhuma na eleição de 2018, quando ele cresce politicamente e ele tem chances reais de ser eleito. Eu falei, eu não posso ficar sem me posicionar. E aí é onde eu faço esse texto dizendo que se as eleições de 2018 fossem em 2014, provavelmente eu teria apoiado ele. Mas, nesse meio tempo, eu acordei, eu estudei e vi que não era aquilo tudo que tinha sido colocado na minha cabeça, principalmente pela influência das redes sociais. Então, ali eu voltei atrás e publiquei essa foto que eu tinha tirado com ele lá em Brasília, com aquele filtro na época, ele não, acho que era uma coisa assim, Brasil contra o Bolsonaro, e fiz esse textão aí dizendo o porquê que o Bolsonaro não me representava. Pelos posicionamentos dele em relação às mulheres, em relação aos LGBTs, em relação aos povos indígenas, em relação ao período militar que aconteceu na nossa república. E aí foi onde isso aí repercutiu bastante, né? E foi basicamente essa a minha relação que eu tive com o ex-presidente. Você falou sobre realmente essa questão da sua mudança, mas assim, na época, você já não via que ele tinha alguns posicionamentos contraditórios? Na época eu era muito jovem, né? Eu tinha 14 anos quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu fui adiantado 2 anos, então eu era sempre o mais jovem da minha turma. E eu nunca tive contato com a política. Eu só participei desse programa da Câmara porque a minha professora Sandra, de filosofia, ela percebeu que quando ela passava trabalhos que a gente tinha que ir lá apresentar e falar com a turma, eu me dava muito bem. E aí, depois disso, eu entrei no Grêmio da escola e comecei a fazer alguns projetos junto com uma turminha lá. E um dia ela chegou em mim e falou, Abner, eu acho que tem um programa aqui da Câmara que daria super certo com você. Você gosta de falar, você está engajado aí no Grêmio Estudantil, por que você não participa? E aí foi onde eu, ali vestibulando na época, fiz aquela proposta e acabei sendo selecionado. Mas eu não tinha conhecimento nenhum da política. Então, os vídeos que eu via dele, meus pais elogiando, minha família falando, nossa, esse cara aí, ele é ponta firme mesmo. Olha, ele tem a receita para salvar o Brasil. E aí depois eu fui começando a perceber que ele estava criando problemas que não eram tão grandes assim para se apresentar como a solução desses problemas. Mamadeira de piroca, kit gay nas escolas, essas coisas que nunca realmente foi uma realidade de fato. E depois, quando eu comecei a ter mais consciência, eu já estava com meus 16 para 17 anos, eu fui começando a perceber que ele não me representava. Mas antes eu não tinha conhecimento nenhum da política. Nunca tive nenhum parente que gostava da política, pelo contrário, minha família sempre foi totalmente avessa a falar de política, a gente nunca discutiu isso em casa, nunca discuti isso na escola, então o único contato que eu tinha com a política era através das redes sociais. E nas redes sociais eles colocam o que eles querem, né? Então ali eu só via os vídeos muito bem editados, onde ele tinha todas as respostas na ponta da língua, aí eu falava, caramba, esse cara aí ninguém bate de frente com ele não. Mas aí depois eu fui começando a perceber que não era bem assim, e aí foi onde eu mudei o meu posicionamento sem medo de ser feliz, ainda com um certo arrependimento de ter sido enganado, me sentindo iludido. Abner, você falou agora há pouco sobre essa questão, por exemplo, da tua orientação sexual. Você é um candidato abertamente LGBT, e é uma das bandeiras, principalmente, né, que eu observo muito que você levanta, principalmente que você levantou nas suas últimas 2 candidaturas. Qual que é o principal desafio hoje para um candidato LGBT? Qual que é o principal obstáculo, principalmente, que eles enfrentam hoje para um LGBT sair candidato? Porque, por exemplo, se você pegar nos últimos 10 anos, não existe muitos candidatos, né? É uma coisa que está mais recente. E eu queria saber qual foi hoje o principal desafio que você enfrentou e qual que é o principal desafio hoje que o candidato LGBT enfrenta hoje no Brasil.
Bom, se tratando de política eleitoral, historicamente os LGBTs no Brasil nunca tiveram espaço, né? E isso acabou criando, através de um conservadorismo que sempre dominou a política brasileira, um ambiente de perseguição, até eu digo, onde os conservadores utilizam de pautas que se promovem em cima das pautas LGBTs, como se eles estivessem combatendo um mal muito grande, como se eles estivessem defendendo a família, colocando a comunidade LGBT como criminosos até. Então, assim, aqui na minha região, principalmente no interior do estado de São Paulo, a gente vive numa região muito conservadora. E é um desafio muito grande você levantar essas bandeiras LGBTs num ambiente conservador. Mas, graças a Deus, eu sempre tive posicionamentos muito claros, né? E eu sempre fui muito respeitado pela população, tanto pelos conservadores, pelo meu trabalho como artista. E eu sempre tive posicionamentos transparentes, né? O que precisa elogiar eu elogio, o que eu acho que tem que criticar eu critico, tanto seja posicionamentos que envolvem a esquerda ou a direita. Então eu sempre consegui ter uma facilidade de levar adiante essas bandeiras, por conta da minha postura. Então isso nunca me impediu, apesar de estar numa cidade extremamente conservadora, de falar sobre isso, de combater, principalmente vereadores aqui que tentam se promover em cima da causa LGBT, para demonizar as pessoas ou para criar fatos que não existem, para poder saírem como os salvadores da pátria. Então, eu sempre fui para cima mesmo, combati, levantei essas bandeiras, e a gente vê que nos últimos tempos as únicas conquistas que a população LGBT teve foi através do Poder Judiciário. A gente nunca teve lá na Câmara um projeto de lei que foi pautado em defesa dos direitos LGBTs, que foi aprovado. Sempre veio através do Poder Judiciário, a questão, por exemplo, da adoção, enfim, de direitos que são básicos, né, do ser humano. E a gente ali está pregando o amor, o direito de amar, o direito de poder ser livre, o direito de não ser agredido na rua por estar andando de mão dadas. Então, é uma bandeira que eu não tenho assim vergonha nenhuma de levantar, e a população, mesmo as pessoas que são religiosas, aproveitar que você entrou nessa questão, por exemplo, das suas bandeiras, né, que eu falei justamente de uma, mas qual é hoje as principais bandeiras que você levanta hoje na tua carreira política? Juventude, cultura e educação são assim as três principais bandeiras que moldaram a pessoa que eu sou hoje, e que eu sou a prova viva de que são importantíssimas. Por exemplo, hoje eu sou um músico profissional, sobrevivo disso, mas eu comecei lá atrás num projeto social aqui do estado de São Paulo que se chama Projeto Guri. É um projeto que ensina música de graça para crianças e adolescentes. Já atendeu mais de 1 milhão de jovens aqui no estado. Hoje ele é considerado o maior projeto sociocultural do país, e é uma política pública que deu certo. E eu sou fruto dessa política pública. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou professor desse mesmo projeto. Então, e eu só estou na política hoje porque eu tive a oportunidade de participar de um projeto educacional da Câmara dos Deputados que me levou lá para o centro do poder, me mostrou como que realmente funciona o processo legislativo, a articulação, a disputa pelo poder. E eu estudei a minha vida inteira em escola pública, e eu vi como que é a diferença da escola pública para a escola particular, porque no último ano do ensino médio, quando eu participei desse programa da Câmara, isso me deu um destaque na cidade, e eu acabei ganhando uma bolsa para estudar numa escola particular. Mas eu já estava no último ano, ali já tinha começado o semestre, faltava poucos meses para terminar o ano, e ali eu decidi continuar na escola pública e também fazer a escola particular. E foi assim o maior choque de realidade que eu tive em toda a minha vida, porque enquanto na escola pública a gente estava discutindo ali no Grêmio Estudantil se a gente conseguia fazer uma vaquinha para colocar um ar-condicionado na sala de aula,
para trocar mesa, trocar cadeira, para tampar a goteira que tinha quando chovia. Na escola particular, os alunos estavam tendo feiras de profissões, já estavam discutindo o que eles iam seguir na sua carreira, estavam tendo curso preparatório para o Enem, e redação, e aula em tempo integral, e aulas aos sábados. E foi uma diferença muito grande que eu senti ali, de ver como que a gente está atrasado em relação à educação pública. E eu escolhi o PDT justamente por ser um partido que tem no seu histórico uma ampla defesa da educação e a criação, por exemplo, do CIEPS, que, através do Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, trouxeram esse conceito de educação integral público para o país. Então, essas sempre foram as minhas inspirações e as minhas principais bandeiras. Muito bem, a gente agora vai para o nosso segundo intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do nosso programa. Lembrando que você pode assistir a TV Araguaia por todas as plataformas, principalmente pela plataforma da própria TV, pelo YouTube e pelo Facebook. Até daqui a pouquinho a gente volta com Sardinha Cast. Há 30 anos, o IOP foi pioneiro e agora é referência em ortopedia e neurocirurgia. Uma evolução transformadora que ultrapassa fronteiras geográficas. Aqui, excelência, humanidade e cuidado se unem para colocar sua saúde e bem-estar em primeiro lugar. Somos o único centro especializado em neurologia do estado. Nossa infraestrutura é nova, moderna e de alto padrão. Cirurgias, internação, UTI e pronto atendimento, tudo em um só lugar, para sua comodidade e segurança. Somos um hospital completo, moderno e repleto de especialistas apaixonados por cuidar de você. Na Desbrava Ford, a oportunidade que você esperava chegou. Você pode levar a sua Ranger, uma picape raça forte com condições especiais. Toda a linha Ranger em 8 parcelas semestrais. Isso mesmo, você pode adquirir sua raça forte 4x4 em 8 parcelas semestrais. Visite a Desbrava Ford hoje mesmo e garanta sua Ranger com condições exclusivas. Voltamos com o Sardinha Cast e hoje aqui de forma online na nossa bancada estamos com ele, Abner Tofanelli, diretamente de São José do Rio Preto. Lembrando que a gente está começando a fazer essas séries do Sardinha Cast sobre aqueles jovens que são considerados as promessas políticas em seus estados. E hoje, abrindo essa série, nós estamos com o Abner diretamente de São Paulo. Abner, já vou botar a pergunta justamente do Felipe aqui da nossa produção. Como que você pretende convencer a juventude a acreditar na política? Porque a política hoje é meio descredibilizada, né? Uma das maiores dificuldades que a gente tem é, de fato, convencer o jovem a acreditar na política. Principalmente que a gente tem um sistema que a gente só consegue participar da política através dos partidos. E a vida partidária é muito complicada, o jovem não quer nem saber. Mas a gente tem um histórico de participação da juventude muito importante no país. Isso, desde as diretas já, em inúmeras outras conquistas que teve a participação dos jovens. Eu acredito que, como a gente tem feito um trabalho aqui na cidade, a gente tem atraído o interesse de muitos jovens em participarem mais da política, em entender um pouco mais, é através do exemplo. É mostrando para os jovens que outros jovens conseguem sim participar da política, que podem sim ser protagonistas, levando sempre essa mensagem adiante. Como o Leonel Brizola já dizia para a juventude, a gente tem que pegar o nosso futuro com as nossas próprias mãos e fazer acontecer. Então eu acho que um trabalho que a gente tem feito aqui muito na cidade, de palestras em escolas, principalmente divulgando esses programas que existem, como Câmara Mirim, Parlamento Jovem, Jovem Senador, e além disso mostrando as conquistas reais para a juventude, através de algumas reivindicações que a gente faz, por exemplo, dentro das escolas, dentro da Secretaria de Esportes, por exemplo, para que tenha mais oportunidades para os jovens, para que tenha mais incentivo. E eu acho que essa é uma opção que a gente tem
para poder mostrar para o jovem, na prática, como que a gente conquista espaço dentro da política. Mas é muito difícil, viu? Eu tenho percebido que cada vez mais os jovens têm se distanciado da política, porque isso interessa a quem está no poder. Porque se a gente tem uma sociedade que é crítica, que acompanha, que vai para a rua, isso atrapalha os políticos que dependem dessa alienação do jovem. Então a gente tem que fazer um trabalho de mostrar para a juventude que é possível sim ter protagonismo na política, que é possível sim um jovem disputar uma eleição sem recurso, sem padrinho, e mesmo assim disputar de igual para igual com esses caras que estão aí há séculos, e que a gente precisa de uma mudança na nossa educação. A gente precisa fazer o jovem sair da escola pensando sobre as coisas que acontecem no dia a dia. É inadmissível a gente ficar lá dentro da escola 14, 15 anos, a gente sair de lá sem saber qual que é a diferença de um vereador para um prefeito, de um deputado para um senador, quem que é o responsável por esse poste que está com a luz apagada aqui na minha casa, quem que é o responsável pela vaga na creche da minha irmã que não está tendo, e coisas básicas como, sei lá, que é um cheque especial, educação financeira, educação política, essas coisas eu acho que tem que ser discutido dentro da escola, porque o jovem sai de lá sem saber coisas básicas da nossa sociedade, e aí é onde os políticos que se beneficiam disso incentivam para que esse ciclo continue acontecendo. A gente tem que quebrar esse ciclo, e eu acredito que é só através da participação política do jovem que a gente vai conseguir isso. Você falou, né, que assumiu recentemente a presidência aí do teu partido, o PDT, em São José do Rio Preto, né? Aí eu vou te fazer duas perguntas. Qual que é o principal desafio hoje, né, que você está enfrentando frente a essa tua nova gestão como presidente do PDT? E qual que vai ser a estratégia que vocês vão utilizar, principalmente para as eleições do ano que vem? Porque até então o PDT, eu acredito que não elegeu nenhum vereador na Câmara, né? Exatamente. A gente faltou mais ou menos 1/3 do que a gente conquistou de votos a mais para a gente conseguir bater o coeficiente. Hoje, o maior desafio que eu sinto como presidente de um partido é justamente a descredibilização da sua atuação por parte dos políticos mais antigos, né? De não acreditar que um jovem é capaz de liderar um partido, né? Mas a gente quebra esse preconceito na prática, mostrando que é possível sim, e que não há nada que nos impeça de fazer um ativismo político e de conquistar mais pessoas para isso, né? Ninguém faz nada sozinho. Política a gente precisa de grupo, né? E pós a eleição de 2020, ainda mais por essa injustiça que aconteceu comigo, né? Porque praticamente não teve renovação na Câmara dos Vereadores. Algumas poucas personalidades que a população confiou de renovar a Câmara foram barradas pelo próprio sistema. Então isso acabou gerando uma indignação nas pessoas, e a partir da eleição de 2020 a gente começou a fazer um trabalho de crescimento do partido, de fazer várias reuniões, de trazer novos filiados, de fazer aproximação com outros grupos políticos, e a nossa estratégia hoje para a eleição do ano que vem é formar uma chapa com pessoas que tenham comprometimento com a cidade e que se mergulhem nesse projeto junto com a gente, para que a gente consiga espaço na política local, seja na Câmara Municipal ou seja com o próximo prefeito que está começando agora essas articulações, né? Então a gente tem participado ativamente dessas articulações e estou bem animado, viu? A Câmara que aumentou o número de cadeiras para a próxima, eles aumentaram 6 cadeiras, e eu acredito que essa próxima eleição é a maior oportunidade que o PDT tem de conseguir 1 ou 2 cadeiras na Câmara Municipal aqui de Rio Preto.
Eu vou fazer 3 perguntas agora para ti, que são perguntas assim que vão deixar bastante em aberto, que são avaliações tuas, né? Como que você avalia hoje a atual gestão da Prefeitura de São José do Rio Preto, a gestão do governador Tarcísio em São Paulo, né, que é considerado aí até o sucessor do ex-presidente Jair Bolsonaro? Se o Bolsonaro ficar inelegível, ele é o sucessor natural. E como que tu avalia hoje a atual gestão do governo Lula? Bom, se tratando da gestão municipal aqui, eu acredito que é um governo morno. Poderia fazer muito mais, poderia dar muito mais espaço para a juventude, inovar em algumas questões, mas aqui mantém assim uma linha, né? O prefeito aqui já está terminando o seu 4º mandato, né? São aí praticamente 16 anos no poder. Então, assim, já está, eu acredito que bem acostumado, não está preocupado em inovar em alguns sentidos. Então, essa avaliação que eu faço. Poderia fazer muito mais. O Tarcísio, uma crítica pessoal pelo fato dele não ser do estado de São Paulo, não conhecer principalmente o interior do estado de São Paulo, ter sido jogado aqui por uma vaidade do ex-presidente da República de ter um aliado forte no estado mais forte do país. E eu avalio que, apesar dessa situação, ele tem feito um governo, ele está olhando, ele está sentindo como que está a casa, né? Ele está pegando uma herança do ex-governador Rodrigo Garcia, está começando a conhecer o estado de São Paulo, está visitando o interior. Então, essa é a avaliação que eu faço. Infelizmente, no estado de São Paulo, a gente teve que pegar um governador que nem daqui era, que não conhece nosso estado, não sabia dos principais problemas e que vem com um viés de privatizar a Sabesp, coisas que eu acho que ele não sabe a importância que é a gente ter uma empresa pública dessa envergadura. E porque, né, a gente vê em diversos países que tiveram a água privatizada, eles reestatizando. E aqui a gente já vem querendo retroceder desde o início. Então, essa avaliação que eu faço do governador Tarcísio. Eu acho que precisa de um pouquinho mais de tempo para ver o que ele vai fazer no estado, porque até então ele está começando a conhecer agora o estado de São Paulo, né? E o governo federal, a avaliação que eu faço é que qualquer coisa seria muito melhor do que o governo anterior. Então, não era o governo que eu queria. Na minha opinião, o Ciro Gomes seria um cara muito mais preparado para tratar de questões econômicas, de pacificar o país. Mas a gente teve essa conjuntura. No segundo turno eu apoiei o Lula. E a avaliação que eu faço hoje é que ele está indo muito bem na questão econômica, na política externa, na retomada de programas sociais que são importantes e principalmente na pacificação entre os 3 poderes, naquela guerra, porque o Bolsonaro só sabia fazer briga o dia inteiro, era briga para todo lado, a gente não aguentava ir num restaurante que a gente viu o pessoal se matando por causa de Bolsonaro e de Lula. Então, qualquer presidente ali, na minha opinião, seria muito melhor. A postura do Lula, a gente vê nas reuniões ministeriais, né? Não tem aquele xingamento, aquele palavreado todo, tem um sentido, tem um objetivo ali, é a retomada de programas sociais, é a retomada de investimentos. E ele montou um time muito interessante, com o Alckmin na vice-presidência e lá no Ministério da Indústria. E eu acredito que ele teve uma jogada de mestre em colocar o Alckmin, em trazer um corpo ministerial bem diversificado para conseguir atender os diversos interesses, né? E está mostrando que aqui veio, né? Que o pessoal falava que não dá um mês de governo Lula, vai fechar todas as igrejas, o PIB vai cair, a gente vai fechar todas as empresas. E está sendo o contrário que a gente está vendo. Dizem que é sorte, né? Dizem que ele pega um período econômico muito bom em todos os seus governos, né? Então, eu acho que vamos seguir com essa sorte aí. Deixa aí o barco correr, né? Deixa ver o que vai dar tanto para o governo federal quanto para o Tarcísio, porque eu acho que são
são estreantes, né? Não sabem ainda o que vão fazer. Abner, a gente está terminando o nosso programa, foi bem rápido hoje. Eu queria que você, de uma maneira rápida, né, deixasse aí a sua mensagem, principalmente para esse pessoal que está começando na política também, para as pessoas também que estão um pouco desacreditadas com política, e principalmente a mensagem que o Abner gostaria de que chegasse até as pessoas. Bom, eu agradeço a oportunidade. O que eu tenho para dizer, principalmente para a juventude, tudo passa pela política. Não adianta a gente tentar fingir que a gente não precisa da política na nossa vida, mas uma hora ou outra a gente vai ter que falar sobre a política. E não adianta, tudo passa pela política. Então, comecem a acreditar mais, comecem a pesquisar mais, a acompanhar mais, seja a política local, a política da sua região, porque chega um momento em que a gente vai ter que participar, né? A gente está hoje aqui vivendo a nossa juventude, daqui 20, 30 anos vai ser a gente que vai estar lá no comando das coisas, vai ser a nossa geração que vai ser a geração que vai estar em todos os setores. Então não tem como a gente fingir que a política não existe, esse é o primeiro ponto. E o outro é o que o saudoso Leonel Brizola já dizia: pegue o seu futuro com as suas próprias mãos e seja protagonista da sua vida. Vai atrás, corre atrás. Hoje em dia a gente está vivendo a era da informação. Hoje é muito fácil a gente ter acesso às informações. A gente tem um celular na nossa mão que a gente consegue ter acesso a tudo. A gente acompanha a política, a gente dá nossas opiniões, a gente tem acesso a tudo pelo celular. Então, não tem como mais ter desculpa de não, eu não fiquei sabendo, eu não vi, porque hoje é tudo muito fácil. Então essa é a mensagem que eu tenho, e agradecer mais uma vez, dizer que a gente tem aí um longo período pela frente. Eu sigo motivado na política por saber que é só através da política que a gente vai conquistar as principais mudanças que a gente precisa no nosso país, seja no combate à desigualdade social, seja no investimento na educação, seja no combate à pobreza. A gente precisa dar oportunidades para os nossos jovens, e a geração agora é outra. Os empregos no futuro serão outros, serão diferentes, e a gente precisa estar atento em relação a isso. A gente precisa valorizar a nossa cultura, a gente precisa dar para os jovens, principalmente para os jovens, acesso à educação, acesso à cultura, acesso ao esporte, acesso ao lazer, acesso ao turismo, acesso a uma vida digna. E que me parte o coração ver crianças nas ruas, jovens no semáforo. Isso a gente não pode aceitar mais, a gente não tem como tolerar, porque a gente é um país muito rico, a gente tem condições de resolver esses problemas, mas a gente nunca vai conseguir resolver esses problemas se não for através da política. Então, tome consciência disso, porque se não for através da política, vai continuar como está, e os políticos que estão lá, que são corruptos, que são bandidos, que são tudo que há de pior, se a gente não fizer nada, eles vão continuar lá, e isso vai ser muito pior. Então comecem a acompanhar, comecem a valorizar uma participação política. Não precisa disputar um cargo eleitoral, mas comece a acompanhar na sua região, no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho. Comece a ter uma voz ativa, porque senão a gente é só mais um na sociedade, e se continuar com mais um, mais dois, mais três, a gente vai ser dominado e liderado sempre por alguém. Então que seja... que a gente crie oportunidades para a gente estar lá ocupando esse espaço e lutando pelo nosso próprio futuro, porque daqui um tempo esse pessoal não vai estar mais aqui, e quem vai herdar isso tudo vai ser a gente, nós que somos jovens. Quem vai herdar aquecimento global, quem vai herdar uma economia totalmente diferente, que está mudando a cada dia, vai ser a gente. Quem vai ter empregos substituídos pela inteligência artificial vai ser a gente. Então, se a gente não se preocupar agora, lá no futuro vai ser muito pior. Então, é isso. Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Já deixo o convite para todos vocês, quando vierem aqui para essa região, vem conhecer São José do Rio Preto. A gente tem uma represa linda aqui, a gente tem vários lugares bacanas. Vem conhecer o calçadão aqui, que provavelmente eu vou estar lá tocando, levando música, levando cultura para as pessoas. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço, Abner, por você ter aceitado o nosso convite. E a gente vai continuar com essa série agora os jovens, né, na política, essas promessas políticas. Lembrando que você pode acompanhar o Sardinha Cast nas plataformas da TV Araguaia, no YouTube e principalmente nas reprises nas segundas e nas quartas-feiras. Eu vou encerrando o programa por aqui. Mais uma vez, Abner, obrigado por você estar aqui com a gente. E agora vocês vão ficar com a programação normal da TV Araguaia. Meu boa noite e um ótimo final de semana para vocês.